Oi, pessoal, como é que vocês estão? Então, estou cansada a beça. Eu acho que eu vou demorar uns 15 dias para me recuperar. Sexta-feira passada tava uma correria nessa casa. Muita coisa para levar no dia seguinte, organizando tudo, que foi o meu aniversário. Amanhã faz uma semana, né, do meu aniversário. E oficialmente eu fiz 50 anos na segunda-feira. E o que acontece, né? Às vezes a gente tem que fechar um círculo da nossa vida. E eu geralmente, quando faço aniversário, eu fico com muitas reflexões, eu tiro muitas lições de tudo que acontece comigo na minha vida. Como a grande maioria sabe, né? 50, nasci em 73, mas comecei a vivenciar, começar a prestar atenção aí na década de 80. Década de 80 era bem complicado. A grande maioria, né, a minoria das mulheres trabalhava, mas a maioria ficava em casa. E quem trabalhava eram os homens, e as mães ficavam com os filhos em casa. Meu pai, na época desempregado, meu pai ainda não tinha uma função, então ele fazia o que dava para fazer, né? E morávamos de aluguel num kitnet. Minha mãe começou com 15 anos, o primeiro filho, e terminou com 28. Então, escadinha, né, gente? Então, assim, bem complicado. Naquela época não tinha ajuda de quase ninguém. Sempre tinha almas boas que ajudavam, né? Minha mãe era nova. Minha mãe era uma mulher muito caprichosa, muito limpa, vivia tudo muito limpinho, cabelo bem arrumado. A casa tinha pouca coisa, mas as panelas muito bem areadas, roupa muito branquinha na corda. As pessoas falavam que tinha gosto de ver, né, o quintal da minha mãe, as roupas dos bebês. E minha mãe foi tendo bebês uns atrás do outro, né? Naquela época era difícil, planejamento familiar não tinha. Então era aquilo, né? Era escadinha, era um filho atrás do outro. Aconteceu uma coisa que me marcou muito. Agora com meus 50 anos isso veio, essa reflexão. Meu pai se encontrava desempregado, minha mãe do lar. Minha tia Venina falou assim: Zenaí, pega uma faca, uma bolsa e vão no Ceasa. Minha mãe me pegou minha irmã mais velha e nós fomos. Eu devia ter uns 8 anos, gente. E fomos pro Ceasa. Mas eu não sabia o que ia acontecer lá. Chegando lá, a gente começamos a pegar os restos, as coisas que não estavam bem, que estava passada, a famosa xepa, né, gente? E a gente ia tirando os machucados dos tomates, das frutas, de tudo, e fomos colocando na bolsa. Por último, ficou a caçamba de batata. Minha mãe pediu pra minha irmã já mocinha, né, não quis entrar, e eu entrei, e a gente sabe que o cheiro da batata é complicado, e eu entrei para pegar as que estavam melhores, e fui dando as batatas para minha mãe. Depois eu saí com aquele mau cheiro, né, na mão, nos pés. Minha mãe tinha levado umas garrafas d'água, minha mãe lavou meu pé, minha mão, e começamos ali, né, lá mesmo, a cortar, a selecionar. E nesse dia, gente, não tinha nada em casa para comer. Mas aí minha mãe chegou em casa, minha mãe fez uma sopa. Eu lembro que minha mãe fez sopa, minha mãe fez massa de tomate e eu ali ajudando ela. Eu sei que era muito difícil para ela, gente, era muito difícil. Não é igual agora que tem auxílio para tudo. Hoje em dia tá mais fácil de criar filhos como na minha época. E minha mãe vivia essa situação. Tinha vezes quando minha mãe ia comer, o filho pedia mais comida. A minha mãe tirava aquela rapa queimada e dava pro filho comer. E minha mãe era uma mulher muito magra, porque não comia para os filhos comerem. E eu sempre muito pequena, eu sempre prestei muita atenção em tudo aquilo que estava acontecendo, sabe? Prestava muita atenção, assim, no sofrimento da minha mãe, e eu sempre falava: eu não vou ter muito filho, eu não quero ter a vida que a minha mãe tem, que é muito sofrida. E eu idealizei a família que eu tenho hoje. E eu tenho 2 filhos, um marido maravilhoso, uma família abençoada, uma família feliz. Não somos perfeitos, temos problemas, mas quando eu lembro lá minha mãe tinha um olhar muito triste.
Mas naquele dia, sabe, tinha comida, tinha fruta, porque a gente fomos pro Ceasa catar aquilo que ninguém queria. E esses dias, eu acho que a Rose, do Bronze, eu acho, né? Ela tava falando que ela fez isso com os filhos dela durante um tempo. Ela ia pro Ceasa pegar o que tinha de bom, o que estava mais ou menos machucado, e alimentou os filhos dela dessa maneira. E me lembrou a minha infância, que eu fui jogada dentro de uma caçamba de batata podre para me selecionar as melhores que tinha para levar o alimento para casa. Mas aí a minha mãe falou: olha, vocês não vão passar mais por isso. Minha mãe me deu meu irmão com meses e falou aqui, ó, tá aqui, ó, você vai cuidar dele, e a outra minha irmã, você vai cuidar dela. Um tinha meses e uma tinha um aninho. E minha mãe foi trabalhar de babá em casa, de família. Minha mãe cuidava, dava o melhor que ela tinha para as crianças que ela tomava conta, e a gente que ficamos cuidando dos nossos irmãos. Os maiores cuidavam dos menores. E a partir dali a gente paramos de passar dificuldade, e meus pais já estavam para se separar, realmente veio a se separar, e nunca mais, sabe, minha mãe sempre correndo atrás, fazendo faxina. Minha mãe ia para casa dos outros fazer faxina, minha mãe sempre correndo atrás, sempre guerreira. Mas me lembrou, sabe, esse tempo, anos 80 foi osso, era difícil, muito difícil, né? Quem não trabalhava era complicado, e por isso que às vezes as pessoas falam que eu acabo com a inocência das crianças, falando sobre os presentes, Papai Noel, toda essa atmosfera, mas que não existe, gente. Que tristeza é você falar uma lenda urbana que é o Papai Noel, que é uma história que não é legal de falar para uma criança, que a criança acredita que o Papai Noel vai vir, e no nosso caso o Papai Noel não vinha. Quando era dia 25, estavam as crianças todos com seus presentes na mão, falando que o Papai Noel tinha passado na casa deles. Na nossa não passava, porque minha mãe e meu pai estavam desempregados. E a gente ficava ali: por que a gente não recebemos? Aí a gente falava assim: é porque vocês não se comportaram. Mas não era uma mentira. E é muito triste isso, e tem muita criança que passa por isso, e eu passei por isso. As pessoas com as suas calói, com os seus bambolê, com as suas bonecas. Às vezes a gente ganhava aquele parapeito que o bicho era assim, ó, só vinha com uma fraldinha de plástico, mas mesmo assim eu ficava muito feliz. E eu fabricava meus brinquedos, sempre fui cozinheira, gente. Eu fazia bolo de terra, botava flor em cima para falar que era bolo de noiva, decorava com o que eu achava. Eu fazia bolo, eu fazia comidinha no fogão de lenha. E é isso, é um pouco da minha vida, um pouco da minha história ao longo desses 50 anos. Mas eu corri atrás, idealizei a minha família, e a minha família é abençoada, graças a Deus. Hoje a minha mãe já está aposentada, vivendo a vida dela, graças a Deus, com saúde, e peço que Deus conserve a vida da minha mãezinha, porque ela sofreu muito nessa vida, gente. Foi muito sofrimento, mas graças a Deus agora ela está bem, vivendo a vidinha dela, e a gente passamos sufoco, muito sufoco, mas eu agradeço a Deus que tudo que veio de sofrimento eu transformei, vamos, em esperança. Tudo que vinha de ruim eu tirava uma lição positiva para minha vida. E hoje, com 50 anos, com a sabedoria de uma mulher de 50 anos, e vejo aquela menina lá atrás e ver a mulher que eu sou hoje, eu agradeço a Deus, agradeço a minha mãe e agradeço ao Paulo. Por quê? Conheci ele, tinha 13 anos, gente. E hoje eu tô com 50, a gente tá com 35 anos, 34 junto. Tem gente que faz as contas. Se inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho de comunicação. Beijos.